Que a paz do Senhor esteja com todos. Desejo um dia e uma semana abençoados para quem nos acompanha. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, à primeira vista, parece simples, mas que é de uma profundidade enorme. A responsabilidade pessoal. A nossa conversa vai girar em torno de um estudo sobre o capítulo 18 do livro de Ezequiel. E a nossa missão aqui é desvendar como esse texto tão antigo desafia uma mentalidade de culpa, de destino e propõe algo radical. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, é fundamental entender o cenário da época. O povo estava vivendo uma crise, sabe? O exílio, a derrota. E no meio desse sofrimento todo, surgiu um ditado popular que virou a explicação para tudo. Eles diziam: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Traduzindo, seria algo como: os pais fazem a besteira e os filhos é que pagam o pato. É por aí. Exatamente por aí. Era uma forma de dizer: a culpa não é nossa. A gente está sofrendo, sim, mas por causa do que os nossos antepassados fizeram. Uma desculpa perfeita, né? A desculpa perfeita. E era mais que um lamento, era quase uma acusação. Tirava o foco deles mesmos e colocava na história, no passado. Entendi. E pelo que a nossa foto indica, essa desculpa não colou, né? O texto mostra uma reação divina bem forte a esse provérbio. Mas por que essa ideia era tão problemática? Não era só um jeito de um povo sofrido desabafar? É que aí tá o ponto fascinante. Ia muito além de um desabafo. Era uma barreira teológica. Era uma recusa em encarar a própria responsabilidade. Em vez de olhar para dentro, se arrepender, mudar, era mais fácil apontar o dedo para o passado. No fundo, era um jeito de fugir da necessidade de conversão. E aí vem a resposta de Deus para quebrar essa barreira. A análise que a gente está usando destaca um princípio que é a espinha dorsal de todo o capítulo. Aquele que pecar é que morrerá. Curto e grosso. Ponto final. A responsabilidade é pessoal, intransferível. E para não deixar nenhuma dúvida, o texto constrói uma mini novela com 3 gerações para ilustrar isso. Uma novela? Gostei. Como funciona? Primeiro, ele descreve um homem justo, correto, que faz tudo certo. A conclusão, ele viverá por sua justiça. Simples. Ok, esse é o cenário ideal. O homem bom tem um bom resultado. Certo. Mas aí vem o filho dele. E esse filho é o oposto total do pai. Violento, idólatra, um desastre. E a justiça do pai não serve de crédito para ele. 0. A resposta do texto é um não bem claro. Ele vai morrer pelos próprios pecados. A retidão do pai não salva. Isso já é bem forte. O exemplo de pai e filho já deixaria a ideia clara. Porque o texto ainda vai para uma terceira geração, a do neto. Ah, essa é a virada genial do argumento. O neto é a prova de que o ciclo pode ser quebrado para o bem. Ele, filho do homem perverso, olha a vida do pai e decide conscientemente não seguir aquele caminho. Ele escolhe a justiça. E ele vive. Ele vive. A maldade do pai não o contamina, não o condena. A escolha é sempre do indivíduo, no seu tempo. Nossa, é uma lógica que não deixa nenhuma brecha. E o estudo que a gente está usando ainda reforça isso com exemplos históricos da vida real de Israel, né? Sim, e isso deixa tudo mais concreto. A análise lembra dos reis de Judá. Pensa no rei Josias, um cara super justo. Os filhos dele foram um desastre. E o contrário também. Reis terríveis, tipo Acaz e Manassés, tiveram descendentes justos. É a prova histórica de que essa ideia de karma familiar simplesmente não se aplicava. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante para mim, porque se a responsabilidade é individual, isso não é só sobre punição. Isso abre uma porta, uma janela, para esperança, para mudança. Desafia aquela ideia paralisante de que a gente está preso ao nosso passado, seja o da nossa família ou o nosso mesmo. Precisamente. Esse é o coração da mensagem. O texto não para na acusação, ele vai para a restauração. Ele explora os dois lados. Pega o caso do ímpio, alguém que viveu uma vida toda errada. Se essa pessoa se arrepende de verdade e muda de rumo, a promessa é que ela viverá. E tem mais, né? O texto diz que os pecados passados
não serão lembrados contra ela. É um reset. Um reset completo, uma folha em branco. É libertador. Mas a análise também aponta que o contrário é válido. E isso é um alerta. Um alerta bem sério. Sim, o homem justo, exemplar, se em algum momento ele abandona esse caminho e mergulha na maldade, ele morrerá por isso. A justiça passada não vira uma poupança de boas ações para cobrir os erros de agora. Entendo. Mas consigo imaginar o povo na época ouvindo isso e reagindo mal. O nosso material diz que eles acusaram Deus de ser injusto, né? Exato. Eles perguntaram, o caminho do Senhor não é justo? E a resposta de Deus é uma das partes mais reveladoras do capítulo. Ele não só reafirma a justiça dele, mas abre o coração. Ele diz, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? É uma pergunta retórica, claro. Totalmente. Ele continua, não desejo eu antes que ele se converta e viva? Isso muda tudo. A justiça de Deus não tem a ver com o desejo de punir, mas com o anseio por restaurar. E ao nos dar essa responsabilidade, ele nos dá dignidade. Muita dignidade. A dignidade de sermos agentes da nossa própria história, com poder de escolha. Isso me leva a uma pergunta importante. A gente está falando aqui de viver e morrer. No nosso contexto de hoje, isso soa muito como céu e inferno, salvação eterna. Era essa a ideia na época? Ótima pergunta. E a análise que a gente tem como base é muito clara sobre isso. Ela nos ajuda a ver dois princípios diferentes na Bíblia. O primeiro é o da semeadura e colheita, sabe? O que a pessoa semear, ela vai colher. Isso fala principalmente das consequências aqui, nesta vida. Causa e efeito na terra, ok. E o segundo? O segundo é sobre o destino eterno. E aí o estudo esclarece que no Antigo Testamento, vida e morte muitas vezes se referiam a bênçãos terrenas, tipo prosperidade, longa vida, em oposição à doença e morte física. Então, peraí, isso é fundamental. Quando Ezequiel fala em viver ou morrer, ele não está necessariamente falando de céu e inferno como a gente pensa hoje. Não necessariamente. E entender isso nos livra de umas armadilhas teológicas. Como, por exemplo, a ideia de que somos salvos pelas obras. Exatamente. O material que a gente está usando é bem enfático. Ezequiel 18 não apoia a justificação pelas obras. Não contradiz a doutrina da salvação pela graça mediante a fé, que fica tão clara no Novo Testamento. E tem outro ponto técnico, sobre a frase, a alma que pecar, essa morrerá. A palavra alma aí pode confundir, né? Pode. A palavra hebraica é nefesh. E o estudo explica que, nesse contexto, nefesh significa simplesmente a pessoa, o indivíduo. Não está falando que a alma deixa de existir, que é aniquilada. A morte ali é a consequência do pecado, que é a separação de Deus. Uma consequência espiritual, relacional. Certo. Tudo isso faz muito sentido. Agora vamos trazer essa conversa de mais de 2000 anos para o nosso dia a dia. Como aquele provérbio das uvas verdes se conecta com a gente hoje? Ele se conecta totalmente. A forma mudou, mas o conteúdo está mais vivo do que nunca. A análise traça um paralelo que é até um pouco desconfortável. Hoje a gente talvez não culpe os pais no sentido literal, mas a gente culpa o quê? A genética, o ambiente, os traumas de infância, o sistema. A lista de uvas verdes modernas é infinita. É imensa. A nossa cultura nos ensinou a olhar muito para o passado para justificar o presente. E isso tem seu valor para entender, claro. Mas qual a linha entre entender as influências e usar como desculpa? Essa é a grande tensão. O estudo mostra que Ezequiel 18 é um contraponto poderoso a essa mentalidade determinista. Por mais reais que as influências sejam, elas não têm a palavra final. Ninguém está condenado a repetir os erros dos pais, assim como ninguém é salvo pela fé deles. A escolha, no fim, ainda é nossa. Mas essa mensagem não corre o risco de soar dura para alguém que vem de um contexto muito difícil. Tipo a culpa é toda sua. Poderia, se a mensagem parasse aí, mas ela não para. A mensagem final é de uma esperança radical. Do mesmo jeito que você pode ser livre dos erros dos outros, você pode ser livre do peso do seu próprio passado. A análise destaca algo lindo. As consequências de um ato podem ficar,
como cicatrizes, mas a culpa pode ser totalmente removida pelo perdão de Deus. E essa é a grande conclusão do capítulo, a porta que se abre no final. É o ápice. Depois de falar de justiça e responsabilidade, o que transborda é o coração de Deus. É aquele convite urgente e apaixonado. Arrependam-se e vivam. Deus não se revela ali como um juiz frio, mas como um Deus perdoador, bondoso e misericordioso, que deseja a nossa restauração. Resumindo então a nossa conversa, o capítulo 18 de Ezequiel é um chamado à responsabilidade, sim, mas para nos libertar. Libertar do passado dos outros e nos dar a esperança de que podemos, pela graça, reescrever o nosso futuro. Exatamente. E isso deixa a gente com uma questão, né? A própria análise sugere isso. O povo daquela época usava a história como um álibi. Se a gente for bem honesto, em que áreas da nossa vida hoje, talvez de formas mais sutis, a gente ainda conta a história das uvas verdes? Em que momentos a gente culpa as circunstâncias em vez de abraçar o poder e a responsabilidade que temos para fazer uma escolha diferente, aqui e agora? Um pensamento profundo para a gente levar para o resto do dia. Deus abençoe todos os ouvintes.